Paz do Senhor, igreja, tudo bem? Presbítero Alas aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar aqui dando início ao nosso estudo, do livro de Apocalipse, no qual estamos estudando aqui versículo por versículo. E eu espero que você esteja aí gostando desse estudo, espero que você esteja tirando algum aprendizado desse estudo, dessas aulas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, no qual vai falar do livro selado, o leão de Judá e a adoração. Ok? Então fique conosco aí no decorrer desse estudo e fique atento aí no que Deus tem a falar no seu coração. Amém? Vamos ler aqui a primeira parte do estudo. Esse estudo foi dividido em 3 partes, Essa aula de hoje. Nós vamos estudar aqui primeiro o livro selado, que vai do capítulo versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Amém? Acabei lendo aqui o versículo a mais, mas não tem problema, tá bom? Então aqui o que vai falar do livro, os versículos que falam do livro, exatamente do livro, é até o versículo 4, ok? E aí nós vamos dar uma pincelada simples e objetiva do que nós entendemos aqui nesses 4 versículos, ok? Então, para início, a gente vê aqui, versículo 1, você pode acompanhar aqui no slide, João ele viu um livro nas mãos de Deus, lá no seu trono celestial, e isso significa para nós que para alcançar esse livro, para ter acesso a esse livro, precisaria ir até o trono de Deus. Ok? Precisaria ir até o trono de Deus. Então isso aí já é um ponto importante, porque para alguém abrir aquele livro, somente poderia ser alguém que tivesse ali acesso ao trono de Deus. Alguém que fosse puro, digno, santo, o suficiente para se aproximar de Deus a fim de tomar o livro da mão do próprio Deus, no qual estava sentado lá no seu trono, que representa o trono, o centro do universo. Okay? Nós vimos no capítulo anterior que o trono do nosso Deus, ele representa o centro do universo, e que Deus está ali no meio do trono. Ele está ali rodeado pelas 4 criaturas, rodeado pelo mar de cristal, e em volta os seus 24 anciões, representando que Deus está afastado, que Deus é puro, que Deus é imaculado e não pode de maneira nenhuma se misturar com algo impuro, ok? Então somente alguém de caráter puro, imaculado, digno, poderia estar ali indo até o trono de Deus para retirar o livro. E o que é esse livro, na verdade? O que significa esse livro? Este livro é de máxima importância porque contém a revelação do que Deus determinou para o futuro do mundo e da humanidade. Então ele descreve o mundo como será julgado, bem como também no final dos dias o triunfo de Deus. Então era de extrema importância que alguém digno abrisse aquele livro para que pudesse revelar então a existência, o destino da humanidade, na verdade, Então era de extrema importância que esse livro fosse aberto, porque nele continha exatamente isso, como que ia ser o destino da humanidade, qual que ia ser o proceder e como que Deus ia triunfar lá no final dos nossos dias. Ok? E aqui nós vimos no versículo 2, que o versículo 2 e o 3, havia uma necessidade de urgência para poder abrir esse livro, e de desatar esses selos. Então o que aconteceu? O anjo ele bradou com grande voz em todos os céus, procurando alguém que fosse digno, alguém que fosse puro suficiente para poder ir até o trono
tomar aquele livro, abrir o livro e ler o que estava escrito nele. Mas quando o anjo ele fez isso, quando ele clamou com grande voz, procurando alguém que pudesse abrir o livro, alguém que fosse digno de abrir esse livro, ele não achou ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em canto nenhum. Ninguém era digno, puro, o suficiente para ir até o trono de Deus, quebrar os 7 selos e abrir o livro, então ler aí as suas escrituras. Até porque o livro ele irradiava um brilho muito grande, porque estava nas mãos do próprio Deus. Então ninguém era digno, puro o suficiente para chegar até o trono de Deus e tomar este livro das suas mãos. Aí nós vemos aqui no versículo 4, diz assim: e João, muito preocupado, ele chora, desesperado, porque sabe que se não for achado a uma pessoa digna para abrir o livro, o propósito de Deus de juízo e de bênção para o mundo permanecerá sem cumprimento. Então o que é que acontece aqui? João, quando ele começa a perceber que não tem ninguém que possa abrir esse livro, ele começa a chorar desesperadamente. Ele começa a se preocupar, porque ele já imagina lá no futuro que se esse livro não fosse aberto, se não estivesse ninguém capaz de abrir esse livro, ninguém digno para abrir esse livro, o propósito de Deus de bênção e de juízo, o plano de Deus de salvação para o mundo, ele não ia se cumprir. Porque precisaria alguém digno ler aquele livro e explicar as palavras que estavam ali escritas. Então precisaria que esse livro fosse aberto urgentemente. Então ele fica muito preocupado e ele começa a chorar, desesperado, porque não via outra solução. Ok? Vamos aqui para a segunda parte, no qual nós vamos falar aqui agora do leão e o cordeiro, versículo 5 até o 7. Nós vamos ler aqui na Bíblia, Apocalipse 5, versículo 5, diz assim: e disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Amém? Então aqui no versículo 5, vamos dar uma resumida aqui, diz assim: João ainda chorando, acreditando que ninguém podia abrir o livro, de repente ouve de um dos anciões que lhe mostra o único digno e capaz de abrir o livro, o nosso Jesus, a descendência de Davi, o leão da tribo de Judá, que conseguiu vitória sobre a cruz e agora pode quebrar os 7 selos. Então entenda bem, João ele está ali naquela situação, desesperado, chorando, preocupado, porque ele sabia que aquele livro ele precisava ser aberto urgentemente, porque continha ali o destino de toda a humanidade, o destino estava ali dentro daquele livro e alguém precisava abrir aquele livro. Então ele chora desesperado, né? Porque ele sabia que se aquele livro não fosse aberto, o propósito de Deus, o plano de Deus para a humanidade não iria se cumprir. Então aqui no versículo ele continua chorando, continua desacreditado, né? Mas de repente, um dos anciãos vai até ele, observa aquela cena dele chorando, e um dos anciões vai até ele e fala assim: olha, não se preocupe, não se preocupe. Olha, está vendo ali? O leão da tribo de Judá, ele sim é capaz de abrir esse livro. Ele é a descendência de Davi, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que venceu a cruz, ele sim tem essa capacidade, esse poder de quebrar esses 7 selos, de desatar esses 7 selos, abrir o livro e ler o que nele está escrito. Então de repente João ele olha e vê, versículos 6 e 7, um cordeiro que parecia que tinha sido sacrificado, em pé, no meio do trono. Sabe o que significa, querido? Essa questão de ver, quando João ele vê o cordeiro em pé, no meio do trono, isso representa prontidão e disposição. Tá? Representa que o nosso Cristo
pronto e disposto, né? A gente vê que quando Jesus ele veio ao mundo, se fez forma de ser humano, morreu na cruz para que cada um de nós tivéssemos acesso à salvação, ele estava pronto. Em nenhum momento, quando nosso Deus enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz por amor dos pecadores, em nenhum momento a gente vê um Jesus titubear, um Jesus despreparado, um Jesus indisposto. Não. De prontidão ele se dispôs e veio ao mundo, veio à terra como ser humano para morrer por mim e por você. Então quando João ele vê essa passagem, essa imagem do Cordeiro em pé, significa prontidão e disposição. Nosso Jesus ele está disposto, ele está pronto a nos ajudar, ele está disposto a qualquer momento estender a sua mão e abençoar o seu povo. Cristo levou as marcas de ter sido morto para salvar a humanidade. Sabe o que significa isso? Quando a gente fala que o nosso Cristo ele levou as marcas, ele vê um cordeiro que parecia que tinha sido sacrificado, é exatamente isso. É a vitória que Jesus teve sobre a cruz. E essa vitória que Jesus teve sobre a cruz, ele mudou totalmente a nossa vida. Porque foi através da vitória de Cristo sobre a cruz que nós tivemos o acesso à nossa salvação. Que nós tivemos o direito de ser chamados filhos de Deus. Foi através dessa vitória no qual nosso Jesus teve ali na cruz. Então ele carrega em si, ele carrega no seu corpo, ele carrega em si as marcas dessa vitória. Por isso que João ele vê um cordeiro sujo de sangue, um cordeiro machucado, ferido, como se tivesse acabado de sair de um sacrifício. Porque é justamente isso que aconteceu com o nosso Jesus. Ele morreu, ele se sacrificou ali naquela cruz, se entregou por mim e por você. Ok? E os 7 chifres que a gente vê aqui no versículo. O que significa esses 7 chifres? Ele fala que um cordeiro, 7 chifres. Versículo 5. E tinha 7 pontas e 7 olhos. Em outras traduções fala chifres, né? Esses 7 chifres representa o poder e a perfeição de Deus, significando que ele tem o poder total, tá certo? Então esses 7 chifres aí que João vê no Cordeiro é justamente o poderio, a soberania, o domínio total que Deus tem, que nosso Jesus tem sobre todas as coisas. Porque ele e o Pai são só um, tá certo? Ele e o Pai é um só, como ele mesmo fala. Entendeu? Então, esses 7 chifres representam poder. Vamos para o reino animal, por exemplo. No reino animal, quando a gente vê aqueles animais com chifres enormes e grandes, por exemplo, trazendo para a área dos veados, dos corvos, o macho, quanto maior o chifre do macho, mais poderio ele tem no seu bando. Até na questão de desafio, quando o líder do bando, o macho, vai desafiar outro macho, vence justamente aquele que tem um chifre maior, porque ele é mais forte, é mais poderoso, impõe mais respeito, tá certo? Então essa questão dos chifres representa justamente isso, o poder, a soberania, o domínio total que o nosso Deus tem sobre tudo e sobre todos. Amém? E os 7 olhos que a gente vê também, que a gente lê aqui no versículo 5. João ele conta que tinha 7 chifres e 7 olhos. Os 7 olhos representam a visão, representam o conhecimento e também a perfeição de Jesus, indicando que só ele tem a capacidade de abrir, ler e conhecer o livro. Tá? Quando a gente vê assim o número 7, né, a gente entende que o número 7 é o número da perfeição de Deus. É muito fácil a gente achar o número 7 na Bíblia Sagrada. Muito fácil, porque representa justamente a perfeição do nosso Deus.
Então, quando fala assim, 7 olhos, 7 chifres, está dizendo assim que era perfeito. Era perfeito. Ok? Então, Deus, ele tinha, o nosso Jesus, ele tem a visão, ele tem o conhecimento, e somente ele tem essa capacidade de abrir, ler e conhecer o livro, né? Ele está presente em todos os lugares, ele é onisciente, é onipresente, ele é onipotente. Então ele tem essa visão, ele vê tudo, todos, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. O salmista Davi, ele fala que: como me esconderei da tua face? Se subir aos mais altos céus, tu me vê ali. Se descer na mais profundidade da terra, lá no Seol, tu também me vê ali. Então não tem como a gente se esconder da presença de Deus, dos olhos de Deus, porque Deus, ele vê tudo em qualquer lugar, em qualquer momento, ok? E o nosso Deus, ele é infinitamente conhecedor, né? Infinitamente sábio, tá certo? Então somente nosso Deus, nosso Jesus, ele próprio era capaz de abrir, ler e conhecer este livro. Amém? Vamos agora para a terceira parte. Vai falar aqui do louvor, adoração, que vai lá do versículo 8 até o versículo 14. Vou ler aqui para os irmãos. O versículo diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, e língua, e povos, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, e a sabedoria, e a força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostravam-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém? Então a gente vê aqui que o louvor é algo de extrema importância na nossa vida. Na verdade, a gente foi criados aqui para adorar nosso Deus. É verdade? Ele nos criou para que todos nós, todos, sem exceção de ninguém, toda criatura adore o Senhor. O salmista Davi, ele fala que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. E não vai ser diferente quando a gente subir aos altos céus e reinar com Ele lá na glória. A gente vai somente adorar e exaltar esse Deus maravilhoso. Somente agradecer por tudo que tem feito na nossa vida. Amém? Vamos aqui para o louvor. Assim que o Cordeiro tomou o livro, acompanhe conosco aqui, amém? O céu entrou em expectativa reverencial, esperando o Cordeiro abrir o livro. E neste momento, começa então um grande culto de adoração, dividido em 3 grupos diferentes. Então entenda uma coisa: quando foi descoberto que Jesus era o Cordeiro e ele era capaz de abrir o livro, ele se dispôs de prontidão e se dirigiu até o trono de Deus. E quando ele chegou no trono de Deus, ele tomou o livro da mão direita do nosso Deus, que está sentado no trono. E nesse momento,
Todos ali que estavam no céu entrou em uma expectativa de reverência, entrar em expectativa de adoração, entrar ali numa êxtase de adoração ao nosso Deus. Se alegraram, celebraram, porque um era digno de abrir esse livro e já estava com ele em suas mãos. E aí esse louvor, nesse momento começa então um grande culto de adoração, né? Todas aquelas criaturas que estavam ali no céu, todos os anjos e tudo que estava ali no céu começaram a adorar esse Jesus maravilhoso. E essa adoração, esse culto de adoração foi dividido em 3 partes. Os primeiros ali, primeiro grupo, que são os seres viventes e os 24 anciões, está lá do versículo 8 até o versículo 10, fala assim: se prostram diante do Cordeiro, com harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantando e exaltando a dignidade do Cordeiro, em abrir os 7 selos do livro, e a sua obra redentora alcançando todos os povos da terra, e agradecem por serem escolhidos como sacerdote de Deus. Então entenda uma coisa: quando o nosso Jesus tomou o livro em suas mãos, imediatamente as 4 criaturas e os 24 anciões se prostram diante dele, adorando e exaltando, porque ele foi o único digno de abrir o selo. Porque através da sua obra maravilhosa ali na cruz, ele deu oportunidade para que a palavra do Senhor e essa obra maravilhosa alcance todos os povos da terra e não fique ali somente restrito a um grupo de pessoas. E eles começam a agradecer por ter sido escolhidos ali como sacerdote de Deus. E quando fala assim que as harpas, eles se prostram diante do Cordeiro com harpas, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, essa oração dos santos se refere justamente a esse pessoal dos 24 anciões, essa época ali difícil que eles passaram. Ok? Então essa oração dos santos se refere ao povo dos 24 anciões, o povo da sua época, tá? Porque as nossas orações, que a gente ora todos os dias ao nosso Deus, ele ainda está recebendo e respondendo também. Ok? Aí, logo após os 4 seres viventes e os 24 anciões começarem a adorar o nosso Deus, o segundo grupo começa também a adorar. Os anjos também se juntam a essa adoração, reunindo um exército infinito de adoradores e declarando a dignidade de Jesus pelo feito maravilhoso na cruz em prol dos pecadores. Tá? Então, quando as criaturas e os 24 anciões começam essa adoração, os anjos, que são milhares de milhares de milhares, um exército infinito de adoradores, eles começam também, com grande voz, a adorar esse Jesus maravilhoso. Mas eles começam a adorar justamente de uma forma de agradecer pelo nosso Jesus ter sido morto ali na cruz, ter tido vitória na cruz em prol de toda uma nação, de toda uma geração de pessoas pecadoras, dando a oportunidade de todos nós também sermos feitos filhos de Deus, dando a oportunidade de todos nós termos direito ali à salvação. Tá? Então os anjos eles começam a sua adoração, é uma adoração de agradecimento, na verdade. Eles se juntam ali, os 4 seres viventes, e começam essa adoração de agradecimento ao nosso Jesus. Tá? Esse é o grupo 2. E aí, após isso, entra também o terceiro grupo. Está lá do versículo 13 ao versículo 14, onde todos os seres criados por Deus, no céu, na terra, debaixo da terra, também se juntam a essa adoração. Todos, sem exceção de nenhum. Todos os seres vivos criados por Deus, nesse momento também se juntam à adoração com os anjos, com as 4 criaturas e os 24 anciões. Seja seres vivos na terra, seja seres no céu, seja no mar, onde estiverem, eles começam também em uma só voz a adorar o nosso Deus maravilhoso. Eles começam a exaltar essa vitória de Cristo sobre a cruz. Eles começam a exaltar. Então, em uma só voz, eles começam a agradecer
por essa vitória que Jesus teve na cruz, dando a oportunidade da salvação chegar a qualquer um que abriu seu coração. E esse fato das criaturas, dos seres vivos, criado por Deus, adorar juntamente com os anjos e os 24 anciões e as 4 criaturas, este fato, ele cumpre todo o propósito da criação. Porque qual é o propósito da criação? Por que Deus criou a criação? Por que Deus criou os seres vivos? Por que Deus criou os seres humanos? Para louvar o seu Criador. Tá certo? Então esse é o propósito da criação. Esse é o propósito de toda a criação. Isso porque foi por isso que Deus nos criou. Para nós louvarmos e engrandecer o seu santo nome. Tá certo? E nesse versículo específico, aqui se cumpre todo esse propósito. Ok? Então aí a gente vê que os 4 animais, após esse período em que os seres vivos se juntam à adoração, eles dizem amém. Eles vão formalizando a adoração para o amém, enquanto os 24 anciões, em sinal de reverência, se prostram e adoram o Senhor. Em sinal de humildade, em sinal de reconhecimento de que nós não somos nada e que tudo depende, tudo vem do nosso Deus, tudo vem do trono de Deus, onde é o centro do universo. Amém, querido? Então esse foi o estudo de hoje, né? Onde nós vimos aqui a adoração, vimos aqui o livro selado, o leão e o cordeiro, do capítulo 5 de Apocalipse. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais a respeito do livro selado, do leão, da tribo de Judá, um pouquinho mais da adoração. Se você tiver alguma dúvida, ainda ficou alguma questão que você não entendeu, você pode estar pedindo mais orientação para Deus, pode estar lendo, buscando outras fontes de entendimento também. E também pode deixar aqui para nós a sua dúvida, o seu questionamento, tá certo? E não deixe de estudar a palavra do Senhor, esteja sempre no foco de procurar aprender mais, de procurar se aperfeiçoar na palavra do Senhor. Tenha sempre o foco de buscar mais a presença de Deus. Sabemos que vivemos dias difíceis em que essa palavra aqui, no qual nós estamos estudando, que é sobre os acontecimentos futuros, elas vão se cumprir. E a gente vê a maioria delas já se cumprindo nos dias atuais. Então nós temos que cada dia mais nos apegar ao nosso Senhor Jesus. Cada dia mais nos apegar esse feito maravilhoso que Jesus fez. Amém, querido? Que você possa compartilhar essa palavra, esse ensinamento com outras pessoas, levar realmente a palavra do Senhor para outros ambientes, outros lugares. Não se sinta envergonhado, não se sinta covarde, não se sinta tímido, mas leve a palavra do Senhor por onde você andar. E que Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus. Paz do Senhor.